Olá, meus queridos alunos, tudo bem? Aqui, ó, professor Michael Dionísio, vindo num bloco especial para começar uma preparação de um curso aí que a gente já está há algum tempo trabalhando juntos, mas especificamente na matéria de direito empresarial. É isso aí, né? Eu, advogado empresarialista aqui em Curitiba, né, com um escritório há mais de 10 anos, aqui leciono no curso jurídico também a matéria de direito empresarial e selecionei aqui algumas questões para nós aprendermos direito empresarial, enquanto, obviamente, a gente também treina para provas desse nível de autonomia discursiva e intelectual, que são essas questões que a gente chama de estilo ENAD, tá bom? Então, assim, nós vamos passar por algumas questões que caíram no último exame de 2025, e aí vamos usá-las para aprender. Então, não só a gente vai ficar aqui, vamos ficar nas questões, como a gente também vai para o nosso querido quadro para trabalhar juntos. Ótimo. Vamos lá, então, começar com a primeira questão que a gente enfrenta. Essa questão é 2025, e aí deixa eu te contar uma coisa. Se você olhar ela de maneira desatenta, ou você vai ver que é uma questão de direito tributário e economia. Então, eu não sou professor tributário, eu não vou focar no tributário, mas eu vou usar essa questão justamente por causa disso aqui, ó, da economia. Vou aproveitar para nós falarmos um pouco sobre a relação do direito empresarial com a economia, tá certo? Bom, e aí, veja como a gente já se comprometeu, nós vamos extrair o máximo que der dessa questão para aprendermos, nesse caso, direito empresarial. Ótimo, então vamos lá. Entre direito tributário e economia, há uma natural e necessária conexão, já que o Estado é o principal responsável pela regulação da economia. Daí, ser-lhe imperativo criar mecanismos que apontem à sociedade e ao mercado o modelo econômico adotado. Então, o Estado vai criar mecanismos para indicar tanto para a sociedade, tanto para a sociedade quanto para o mercado, qual é o modelo econômico que a gente escolhe, que a gente adota. Nesse sentido, o direito tributário, e repito, não é o nosso foco, mas vai estar aqui na questão também, na sua função extrafiscal, e a gente também já vai falar um pouco sobre isso, parece ser a ferramenta ideal para conduzir o contribuinte pelos caminhos econômicos pelos quais o Estado optou. Disse nas suas funções extrafiscais, porque a norma tributária pode assumir também a função fiscal e parafiscal, né? Muito bem. Como se observa, a extrafiscalidade atua de modo a induzir o agente econômico a se comportar tal como parece desejável ao Estado. Então, olha só, se você já não sabia o que era extrafiscal, ele já explicou aqui mais ou menos o que seria essa palavra importante para a gente, que é extrafiscalidade. Nesse aspecto, há muito se percebeu que a lei tributária é melhor obedecida quando, em lugar de determinadas condutas, vale-se do meio mais sutil de influenciá-las, outorgando aos contribuintes subvenções, isenções, créditos presumidos e bonificações. Então aqui, né? Contribuições provenientes, lesões, isso aqui é importante para a gente entender o que a questão quer de nós. Com tal artifício, as pessoas ficam com sensação de que são livres para conduzir seus negócios e tendem a fazer fazer o que delas a nação espera. E aí, olha a nossa questão aqui abaixo já, né? Considerando o texto apresentado e a intervenção do Estado no domínio econômico, avalie as asserções a seguir e a relação proposta entre elas. Então, mais uma vez, uma daquelas questões que eu tenho afirmativa 1, afirmativa 2, uma ligação entre elas, e eu possivelmente, né, vou ter que ver se a 1 está certa, se a 2 está certa, e se essa ligação proposta pelo porquê também está certa, tá bom? Mas antes de entrar na questão, porque, repito, é uma questão mais tributária, eu quero usar isso aqui para falar de alguns conceitos importantes para a economia. E aí, eu vou chamar você para vir aqui comigo para o quadro para a gente fazer isso. Pessoal, toda vez que eu vou começar a dar aula de direito empresarial, direito comercial, eu sempre trago o seguinte: o direito comercial é uma junção de duas coisas, dois universos, o direito e o comércio, tá certo? Então, no final das contas, a matéria que eu me propor, direito empresarial, direito comercial,
O direito comercial, em tese, seria um pouco mais abrangente que o direito empresarial, mas hoje eles são usados quase como sinônimos, tá bom? Eles têm essa ligação. E aí, qual que é o negócio? A relação entre direito comercial e entre direito e comércio é uma relação, direito comercial é uma relação entre Estado e comércio. Por quê, professor? Porque, pessoal, quem faz o direito, quem tem o monopólio do direito na nossa sociedade é o Estado. Portanto, é o Estado que vai fazer a lei. É o Estado que diz o que é lei, é o Estado que interpreta a lei, é o Estado que aplica a lei, se necessário for a aplicação de força ou obrigatoriedade. Portanto, o direito está no mundo do Estado. Já o comercial é aquilo que acontece no comércio. E essa relação aqui é muitíssimo importante. Por quê? Porque o direito comercial será de acordo como for escolhida a relação entre Estado e comércio. Isso porque, deixa eu te contar uma coisa, o comércio, como nós conhecemos, com esses contornos capitalistas, ele remonta do século XIV. Ele remonta do século XIV. Já o Estado, como nós conhecemos, o Estado-nação, é do século XIX. Tá, professor, por que você está me falando isso? Virou aula de história? Não, é porque é o seguinte, se eu estou pegando o Estado, e o Estado tem que se relacionar com o comércio, obviamente, quem veio antes existe independentemente do outro. E é isso que eu queria dizer para vocês. Como o comércio é do século XIV e o Estado do século XIX, o que acaba acontecendo é que quando o Estado chega, o comércio já existia. E aí eu solto a máxima que todo meu aluno de graduação de direito empresarial já escutou, que é: você precisa entender que no direito comercial, na relação entre Estado e comércio, o comércio veio antes, o comércio funciona independente do Estado, independentemente do direito da lei. Portanto, uma das funções do direito comercial é sempre correr atrás do prejuízo. Mas que prejuízo, professor? O prejuízo de ter que regulamentar esse comércio. Então, no fundo, o direito comercial é o Estado tentando regulamentar o comércio. Regulamentar o comércio, tá certo? E as leis, portanto, vão vir para tentar dizer como esse comércio tem que ser. E eu estou explicando dessa maneira para vocês por qual motivo? Porque a construção da ideia de como deve ser a ordem econômica, a economia, que é o que a nossa questão traz, ela passa por essa compreensão. E aí eu vou te ajudar a entender outras coisas, que é o seguinte: o Estado brasileiro, ele se manifesta, como carta inaugural de dizer como esse Estado tem que ser, na sua Constituição. Então é a Constituição que vai dizer como que esse Estado vai se relacionar com o comércio, como deve ser a economia, a ordem econômica, como a nossa questão também traz aqui, como nós falamos agora há pouco. Bom, por que eu trouxe isso para vocês? Para entender o seguinte: não há uma unanimidade, muito ao contrário disso, em como o Estado deve se relacionar com o comércio. Isso vai depender do espectro político ou das opções da Constituição. Então nós temos a Constituição mais o governo. Ou seja, o governo também vai ser muito influente na relação do Estado para o comércio. Por quê, professor? Porque tem estados, tem constituições que vão permitir que o Estado interfira na economia, tem condições que não vão deixar, e dentro, obviamente, de uma interpretação possível da Constituição, eu também vou ter o ponto de vista do governo. Tem governo que acha que tem que atuar mais na economia, tem governo que acha menos. Bom, e aí eu tenho que aproveitar essa aula para dizer, mas em que se baseiam esses governos? Vem para cá, que eu vou te explicar, pessoal, algo muito importante para a nossa disputa política, que eu acho que vai te ajudar também a entender essa ideia de economia e direito. Existem espectros políticos, governos e tudo mais, que acreditam que o Estado
deve intervir mais na economia. Então, o Estado deve estar mais próximo da economia. Certo? O Estado deve estar mais próximo da economia. Mas existem aqueles, pessoal, que acham que o Estado deve ficar o mais afastado possível da economia. Bom, então a gente vai sinalizar com menos. Veja que, portanto, Estado e economia sempre terão algum tipo de relação. A grande questão é, existem aqueles para esse lado que vão acreditar que o Estado precisa, de alguma maneira, se relacionar mais com a economia. Mas existem aqueles que vão vir para esse lado e dizer, não, 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 não. O Estado tem que se meter o menos possível na economia. Por que isso é importante, pessoal? Vamos voltar para cá. Porque se eu estou do lado daqueles que acham que o Estado tem que intervir mais na economia, o governo será um governo que possivelmente vai regulamentar mais a economia. Vai trazer mais regras para a economia e como o comércio deve funcionar e, obviamente, com impactos que podem esbarrar também no direito tributário, que é o que a gente falou na nossa questão. Agora, se eu sou daquelas pessoas que acham que o Estado tem que intervir menos na economia, obviamente que eu terei uma menor regulamentação e a economia funcionará de maneira mais livre. E eu estou te explicando tudo isso para você, no final das contas, entender o centro da discussão entre o que nós vamos chamar de esquerda e de direita na política. Então, a aula de política no meio da aula de empresarial fica de graça, beleza? Por quê? Porque isso aqui é uma das divisões, mas é a divisão mais importante, pelo menos no que diz respeito ao surgimento, ok, da expressão esquerda e direita. Pessoal, quanto mais para a esquerda você vai, mais você vai acreditar que o Estado tem que intervir na economia. A tal ponto que no extremo da esquerda eu vou ter o socialismo. Professor, não é o comunismo? Não, não é o comunismo. O comunismo é uma sociedade pós-socialista, segundo os teóricos do comunismo. Então, lá no extremo da esquerda eu tenho o socialismo. Já no extremo da direita, eu tenho o liberalismo. Eu sei que todos eles têm as suas variantes, mas para nós aqui na nossa aula de empresarial isso é o suficiente. Portanto, entenda uma coisa, e eu estou falando isso por quê? Porque, inclusive, nós vamos resolver outra questão do mesmo ENAD, que vai nos ajudar a entender que essa temática da função da economia, da regulação do Estado pela economia, está presente, né, e caiu em duas questões do mesmo ENAD. Então, para você ver como o examinador traz isso como algo central para a formação de um aluno de direito. Então, o que acontece, pessoal? Por que na extrema esquerda, no que diz respeito à relação entre Estado e economia, eu tenho socialismo? Porque no socialismo, pessoal, a economia e o Estado estão juntos. A economia está dentro do Estado. É quase como se o Estado regulasse toda a economia, mas a economia é fruto da ação do Estado. Na ausência de propriedade privada, na ausência de proprietários para serem donos, né, dos comércios e da ação na economia, o que eu vou ter é o Estado controlando tudo. Portanto, o extremo, e consequentemente o socialismo, é um lugar em que a economia está dentro do Estado. O Estado regula totalmente a economia. Ótimo. Da mesma forma, no outro espectro contrário, em seu extremo, há o liberalismo que fala assim, o Estado não tem que se meter em nada na economia. A economia se vira sozinha, a economia se autorregula, a economia dá jeito. Estado, não invente moda de se meter na economia, beleza? Então o liberalismo fala o seguinte, o Estado tem que olhar a economia acontecer e falar, vai lá, uma hora vai dar certo. Façam dar certo, deem seus pulos aí, né? Façam acontecer. Meu Deus, mas a economia está horrível, né? Tem gente passando fome,
está totalmente desregulada, o Estado diria, bom, uma hora eles vão se regular, eu não me meto, porque, por princípio, o Estado não se mete na economia. Aí você chega e fala assim, mas professor, qual é melhor? Olha para minha cara que eu vou dizer para você o que é melhor e o que não é melhor. Né? Ou seja, o que eu posso te dizer é, existem bons teóricos em ambos os lados, mas obviamente que você precisa se aprofundar para ver aquilo que mais combina com a sua forma de ver o mundo, o Estado e seu funcionamento. Mas o fato é, quanto mais para um lado, mais intervenção do Estado. Ou seja, mais o Estado de alguma maneira vai se meter na economia. Quanto mais para esse lado, menos. Inclusive, não é à toa que num governo mais à esquerda, numa ideia de Estado mais à esquerda, eu vou ter, por exemplo, uma maior cobrança de impostos possivelmente. Por quê? Porque como o Estado fará mais coisas, o Estado precisará de mais dinheiro para fazer essas coisas e, portanto, cobrará mais impostos. Quanto mais para esse lado eu vou, a tendência é acreditar em menos impostos. Por quê? Porque como o Estado tem menos coisa para fazer, o Estado se mete em menos coisas, o Estado também precisa de menos dinheiro, certo? Para funcionar. Então esse é o espectro. E por que eu fiz questão de parar e contar isso para vocês? Porque quando eu vou para essa questão, é exatamente o que está acontecendo aqui. Só que ele está dizendo o seguinte, e aí eu vou focar um pouquinho no tributário, repito, não é o foco da nossa aula, mas a questão nos exige. O tributário, por que é uma matéria que une essas duas questões? Porque é o Estado olhando para o comércio e falando, eu quero uma parte do que você ganhou. Por que Estado? Porque, tá vendo isso aqui? Isso aqui funcionando, organizado, né? Segurança, saúde, enfim, o que a gente fornece é o Estado? Pois é, ele vem da produção de riqueza que vocês têm. Então, quando o Estado regulamenta o tributo, ele está indo lá na produção do indivíduo, lá na produção do privado, lá no comércio, e está impactando o comércio, dizendo, uma parte do que você produz vem para mim. Isso é imposto. Só que a questão traz uma lógica contrária, que aqui ele vai chamar, deixa eu até ver aqui com vocês, para não usar outra expressão que não seja que o autor usou. Ele vai usar aqui a ideia de ações extrafiscais, parafiscais. O que é isso? É o seguinte, ao invés de eu usar a lógica clássica do tributo, que é, dado tal acontecimento, eu vou te cobrar. Eu vou fazer o contrário. Eu vou deixar de cobrar para quem fizer aquilo que eu quero. Como assim aquilo que eu quero? Pessoal, o Estado, ele olha para a sociedade como um todo e ele tem que ver ela funcionando. E para ela funcionar, existem várias regras e decisões que a sociedade e os indivíduos têm que tomar para que tudo dê certo. Nós já aprendemos que não basta só punir, não basta só cobrar. Você também tem que incentivar que o certo seja feito, a tal ponto que o que é certo aconteça naturalmente e nós precisemos cada vez menos fiscalizar as coisas acontecendo. Ou seja, a sociedade vai funcionar melhor. E aí, o que está se falando nessa questão é o seguinte, ao invés de eu ficar cobrando imposto, ao invés de eu ficar aplicando multa em alguém que não cumpriu o que é certo, eu vou pegar, bom, o que é uma boa empresa? Ah, uma boa empresa é uma empresa que tem boas condições de trabalho para o trabalhador. Opa, então eu vou premiar empresas que têm que tratam bem o seu funcionário, que têm determinadas regras aí em relação ao funcionário, essas empresas vão pagar menos imposto. Isso é possível. Então veja que isso traz um sentimento de que a pessoa está pagando menos. E ela está mesmo, mas ela está contribuindo, ela está fazendo algo que o Estado quer que ela faça. E aí entramos num ponto importante, que para a prova do ENAD é muito importante também, que é o meio ambiente. Isso vale para o meio ambiente. Gente, empresas que poluírem menos, que investirem em tecnologia para um menor impacto ambiental, você pagará menos imposto, terá incentivos fiscais. Você deixará de pagar imposto, você eventualmente poderá participar de programas. Essa é a ideia que a nossa questão está trazendo. Ou seja, ao invés de cobrar o imposto, eu vou dar incentivo e vou dar bônus ou vou deixar de cobrar imposto. Então, olha só, quem diminuir o seu impacto ambiental em
10% em 5 anos, vai receber um bônus, vai receber um desconto nos tributos. E aí o que a questão disse até então, que nós lemos é, olha, nós já entendemos que ao invés de ficar cobrando para o Estado fazer o que tem que ser feito, nós podemos incentivar o mercado a fazer aquilo que a nação quer que seja feito. E aí as empresas passam a ser o quê? Parceiras do Estado, porque todo mundo está caminhando para o mesmo lado. Ao invés de você me pagar um imposto absurdo para o Estado ir lá e cuidar do meio ambiente, você paga menos imposto e o Estado e você, empresa, cuidam do meio ambiente. Pegou? Então isso é mais interessante, isso é mais efetivo e é exatamente o que a nossa questão traz. Joia? Então é sobre essa grande reflexão que paira a nossa questão, que, repito, é uma questão que é de tributário, mas nos ajuda a entender um pouquinho da relação entre direito e comércio, né, entre Estado e economia, e eu gostaria de trazer isso para vocês como eu trouxe. Agora vamos voltar para cá. Já entendemos que a questão está falando sobre essa ideia do Estado não só cobrar, mas o Estado também incentivar para que os players da economia possam ajudar o Estado, contribuir com o Estado para um resultado melhor, e isso permitiria que essas empresas ganhassem bônus ou deixassem de pagar imposto, o que, segundo o nosso enunciado, traz uma sensação melhor para a própria economia. Bom, mas falado tudo isso, olha só o que traz o inciso afirmativa 1. Para que o Estado abra mão de uma receita, como no caso dos incentivos fiscais, deve haver um relevante interesse público que justifique tal decisão, como, por exemplo, a necessidade de aumentar o desenvolvimento econômico de determinado setor da economia. Pessoal, isso está claramente certo, e aí eu quero explicar para você por que está certo. Toda vez que o Estado resolvo dar um incentivo econômico para um ramo da economia, para um determinado setor ou para uma determinada empresa, eu só posso fazer isso se tiver um relevante interesse coletivo. Por quê? Porque você sabe, né, como lidar com coisa pública no Brasil é exigente. Então nós não podemos assim, olha, eu achei aquele empresário bonitinho, eu vou lá e vou dar uma isenção fiscal para ele. De maneira nenhuma, né? Tem que haver essa intenção, né, essa intenção de resultar em um ganho para a sociedade brasileira. Então aqui está dizendo o seguinte, olha, vamos supor que nós vemos que determinado setor da economia precisa de investimento. É um setor que tem tudo para crescer, que o Brasil consegue dar conta, que o Brasil vai começar a conseguir exportar, ganhar mercado externo, mas ele precisa crescer. E para crescer, tem que ter dinheiro. E para ter dinheiro, o empresário tem que ter segurança também para fazer isso. Opa, então o que eu vou fazer? Eu vou retirar uma parte do imposto. Para quê? Para que aquele ramo de atividade específico pegue essa parte, por exemplo, e se comprometa a reinvestir. Então pensa você, eu cobro 10% de imposto, né, sobre o lucro, né, sobre o faturamento, aí vai depender de qual tipo de tributação nós temos. No fato, eu cobro 10%. Aí eu vejo que eu preciso desenvolver aquele ramo de atividade. Aí eu chego para os empresários e falo assim, é o seguinte, quem quiser pode deixar de pagar 10%, vai pagar só 5%. Mas tem que pegar esse 5% que deixou de pagar e reinvestir obrigatoriamente. Para quê? Para o negócio crescer. Aí alguém pode dizer, mas o Estado está deixando de receber e quem está ficando com o dinheiro é o empresário, isso é justo? É, porque o Estado está pensando lá na frente, que esse reinvestimento ele vai abrir mais empregos, ele vai aumentar o PIB, ele vai contribuir para uma sociedade mais produtiva e rica. Ah, professor. Então, no final das contas, o Estado está abrindo mão de uma parte, mas visando o quê? Nesse exemplo, um reinvestimento para ganhar no futuro. Exatamente. Então, isso pode acontecer, mas sim, isso precisa de um relevante interesse coletivo, social, que justifique abrir mão dessa receita em nome de um empresário ou de um ramo de atividade específica. Vamos para a segunda afirmativa, porque é assim que a gente resolve esse tipo de questão. Um dos papéis do Estado, quando é necessária a intervenção do domínio econômico, é o de indutor, de fomento, de estímulo à
comportamentos, que pode ser obtido por meio de incentivos fiscais e financiamentos, a taxas subsidiadas ou a fundo perdido. Pessoal, aqui é exatamente o que a gente tinha aprendido, foi a nossa última parte da explicação. Ou seja, eu posso incentivar como Estado também dando bônus, também deixando de cobrar imposto. Existem várias formas de dar segurança ao empresário de que ele pode investir, que o Estado está ajudando ele de alguma maneira. Que ele vai ter um alívio no pagamento do imposto, que ele vai ganhar um bônus e assim por diante. Então, sim, a segunda afirmativa está certa, e aí é um pouco sobre isso que diz o segundo parágrafo denunciado. Não basta só cobrar imposto para ter o dinheiro enquanto Estado e investir. É preciso deixar que os privados também integrem a missão do Estado, comprem as brigas que o Estado tem na sua Constituição, nas suas leis, e contribuam lá no setor privado, de tal maneira que ele invista essa grana para ir na direção que o Estado, a nação quer, que a Constituição quer que nós consigamos ir, e o Estado, com isso, vai ter menos gasto e, por isso, pode cobrar menos imposto. Então, essa não cobrança ou mesmo pagamento de bônus é uma forma de também alcançar o fim do Estado. Só que, obviamente, nesse caso, o fim do Estado vai ser feito pelo privado e não pelo Estado especificamente. E isso equilibraria as questões. Bom, então as nossas duas afirmativas estão corretas. Agora, a gente tem que ligar. E aí sempre vem essa palavrinha. O porquê. Porquê junto aqui está indicando a seguinte. Essa primeira afirmativa é do jeito que é devido a essa segunda. Ou seja, a afirmativa da 1 existe porque por causa da afirmativa da 2. Ótimo. E aí vamos ler tudo junto com o porquê para ver se encaixa? Então vamos lá. Para que o Estado abra mão de uma receita, como no caso dos incentivos fiscais, deve haver um relevante interesse público que justifique tal decisão, como, por exemplo, a necessidade de aumentar o desenvolvimento econômico de determinado setor da economia. Por quê? Porque um dos papéis do Estado, quando é necessária a intervenção no domínio econômico, é o do indutor, de fomento, de estímulo a comportamentos, que pode ser obtido por meio de incentivos fiscais e financiamentos, a taxas subsidiadas ou a fundo perdido. Ai, professor, eu não vi. Eu não consegui pegar. Então, vamos ler de novo. Ou leia de novo na tua prova, não tem problema. Mas uma forma de te ajudar é a seguinte. Faça um resumo na tua cabeça, use o porquê e faça o resumo do segundo. Então, vamos ler o primeiro. Então, para o Estado abrir mão de uma receita, é preciso que haja um relevante interesse público. Então é isso. Primeira afirmativa, para que o Estado abra mão da receita, deve haver um relevante interesse coletivo. Por quê? Porque um dos papéis do Estado é incentivar a intervenção do domínio econômico como indutor do fomento de estímulo a comportamentos, ou seja, é porque o Estado tem que fomentar. Veja, embora as duas afirmativas estejam corretas, pessoal, a afirmativa 1 não acontece por causa da afirmativa 2. Ou seja, para o Estado abrir mão de uma receita precisa ter um interesse coletivo. Por quê? Porque o papel do Estado é dar estímulos por meio de incentivos fiscais, financiamentos, taxas. Não, porque a segunda fala, inclusive, outras coisas para além do que? Do simples incentivo fiscal por abrir mão de imposto. Então, veja, a afirmativa 1 está certa, a afirmativa 2 está certa, mas o porquê não está correto, ou seja, o 1 não acontece por causa dos dois, da afirmativa 2. Portanto, o nosso gabarito é a letra B. As asserções 1 e 2 são proposições verdadeiras, mas a 2 não justifica a 1, não se trata de uma justificativa correta e, portanto, aqui reside o nosso erro. E aí, para você que está desavisado, deixa eu te contar uma coisa. Este é o tipo de prova, esse é o tipo de questão que cai no ENAD. Uma questão que exige uma boa leitura, uma boa interpretação, uma questão que vai exigir uma autonomia
de leitura bastante grande, porque não basta só você saber a matéria, você tem que saber entender essa matéria nos textos, nas afirmativas e mais, nessas possíveis ligações entre uma e outra. Tá certo? Mas ei, fica tranquilo, eu tô contigo aqui de direito empresarial, nós vamos aprender mais direito empresarial, vamos ler outras questões e vamos aprender a lidar com esse tipo de questão que eu sei não é nada fácil. Mas peraí, você não tá sozinho. Aqui, ó, o jurídico tá junto com você e eu vou te acompanhar nessa jornada aí para arrasar nessa prova. Então um abraço, fique com Deus e até o próximo bloco de direito empresarial.